Renato Augusto é jogador do Corinthians. Meio-campista e ídolo do Timão, Renato Augusto fica livre e deve assinar com o Corinthians nesta quarta-feira. Alvo do Corinthians, Roger Guedes recusa a oferta de clube árabe e aguarda avanço na China para assinar com o alvinegro paulista. A amizade de Roger Guedes com Fábio Santos vira trunfo do Corinthians em negociação. Com Giuliano no gramado, Corinthians inicia a preparação para enfrentar o Cuiabá. Recém-contratado, Giuliano já treina no Corinthians, mas estreia ainda vai demorar. Tudo isso e muito mais. Fala, meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente. Gostaria de agradecer toda a sua participação aqui no nosso canal. Graças às curtidas, comentários e novas inscrições, esse canal que também é seu, já está chegando a 30 mil inscritos. Somos muito gratos por isso. Então continue aí fazendo a sua parte. Enquanto nós continuamos aqui trazendo as melhores notícias do Timão para você estar sempre atualizado e por dentro dos bastidores do todo-poderoso Timão. Já vai deixando aí nos comentários o que você está achando das contratações do Corinthians. Você está preocupado com a dívida? Ou não? O que realmente importa é o Timão se reforçar para buscar títulos. Qual deve ser a nossa prioridade na sua opinião? Reforços ou dívida? Comente, curta, compartilhe e faça parte desse bando de loucos. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! Anunciado na última sexta-feira, dia 16, pelo Corinthians, o meia Giuliano treinou pela primeira vez no gramado do CT Joaquim Grava. O Timão publicou em suas redes sociais um vídeo do atleta fazendo um trabalho de condicionamento com o preparador físico Fabrício Pimenta. Existia a expectativa de o jogador fazer o seu primeiro treino pelo Timão na última segunda-feira, dia 19, o que foi adiado para amanhã da terça-feira, já que o elenco ganhou folga. O preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento, além de um trabalho de marcação, pressão e passes em espaço reduzido com os atletas. Em seguida, Silvinho separou os jogadores em 4 equipes e montou 2 campos para mini-jogos entre estes times. O meio-campista Gustavo Mantuan e o atacante Léo Natel, ambos em transição com a preparação física, participaram de parte do treino com o restante do grupo. O meia Juan Oliveira também foi a campo, mas realizou atividades individuais com a bola. Sem jogar desde 25 de abril, pelo campeonato turco, ele vinha de um período de férias e terá de intensificar os trabalhos de parte física. A estreia do jogador só pode acontecer em agosto. Por ter rescindido com a equipe turca no início de julho, com a janela de transferências ainda fechada, o atleta só poderá estrear pelo Timão após o dia 1º de agosto, data que marca a reabertura da janela internacional. No primeiro dia de agosto, o Corinthians tem compromisso diante do Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. Para poder entrar em campo, o jogador terá que ter sua situação regularizada no BID. Caso não entre em campo, o próximo compromisso da equipe é no dia 7 de agosto, fora de casa e contra o Santos, também pelo Brasileiro. Giuliano está de volta ao futebol brasileiro após 5 anos. No período em que esteve fora, defendeu o Zenit, da Rússia, Fenerbahçe, da Turquia, Al-Nassr, da Arábia Saudita, e Istambul Başakşehir, da Turquia. No Brasil, o atleta jogou pelo Internacional entre 2009 e 2010, e Grêmio entre 2014 e 2016. Ambos os times gaúchos demonstraram interesse no meia, antes do acerto com o Corinthians. O jogador já trabalhou com Silvinho, atual técnico corintiano, na época que o treinador fazia parte da comissão de Tite na seleção brasileira. Giuliano foi presença constante nas listas verde e amarela em 2017, mas, ainda assim, ficou de fora da convocação para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. E você, meu amigo fanático? Está confiante e certo que o meia Giuliano foi uma boa contratação para o Timão? Você aprova ou reprova a chegada do meio-campista de 31 anos? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Giuliano vai ser craque no Corinthians, ou não? Comente, curta, participe e faça parte desse bando de loucos. Vai Corinthians! Alvo do Corinthians para reforçar o ataque. O atacante Roger Guedes já recusou uma proposta que poderia acabar com qualquer possibilidade de retorno ao Brasil. O jogador foi procurado pelo Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, mas não se interessou pela possibilidade de trocar a China pelo mundo árabe.
A equipe conta com alguns jogadores brasileiros, entre eles o atacante Jonatas, que passou pelo Corinthians em 2018. O foco do staff de Roger Guedes neste momento é conseguir uma rescisão contratual amigável junto ao Shandong Luneng para que ele possa regressar ao futebol brasileiro. Sem conseguir voltar para a China, o jogador tem mantido a forma na cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Segundo pessoas ouvidas pelo Globo Esporte, houve um ligeiro avanço nas negociações com os chineses. Mas ainda não é possível dizer que a rescisão acontecerá. Roger Guedes está com os salários em dia e tem contrato válido até 13 de julho de 2022. Na segunda-feira, o Globo Esporte falou com o empresário Paulo Pitombeira, que agencia a carreira de Roger Guedes, e ele confirmou a intenção do jogador em voltar ao Brasil. Com Corinthians, Atlético Mineiro e outros clubes interessados, o agente reforçou que ainda não há acerto com ninguém. Abre aspas. Estamos em conversas com o Shandong sobre a rescisão, já que o atleta não consegue entrar no país por conta da pandemia e está apenas treinando há 7 meses. O Roger é um grande jogador, foi campeão brasileiro, pelo Palmeiras, em 2016, jogou muito no Atlético Mineiro, foi vendido e tem apenas 24 anos. Ele é muito jovem para não competir. Quando ele estiver livre, ouviremos os clubes interessados, afirmou o agente. No Corinthians, Roger Guedes é um pedido do técnico Silvinho, que vê enorme carência na posição. Em 3 temporadas na China, Roger Guedes acumulou 27 gols em 52 partidas oficiais. Na última temporada, teve sua melhor média de gols, com 12 em 17 partidas, 0,70 por jogo. Ele não entra em campo desde 19 de dezembro do ano passado. Em 2020, foi campeão da Copa da China, com 6 gols em 6 partidas. Ele foi eleito o melhor jogador da competição. Revelado pelo Criciúma, o atacante chegou ao Palmeiras em 2016 e foi campeão brasileiro naquela temporada. Em 2018, foi emprestado ao Atlético Mineiro, onde fez 13 gols em 28 partidas. Roger foi vendido em julho daquele ano ao Shandong por 9,5 milhões de euros, 43 milhões de reais, à época. A amizade do atacante Roger Guedes com o lateral esquerdo Fábio Santos pode ser benéfica para um desfecho positivo na negociação do Corinthians para contratar o jogador. Hoje com 24 anos, o jogador tem em Fábio Santos, de 35, um dos seus maiores amigos dentro do futebol. Os dois atuaram juntos pelo Atlético Mineiro em 2018 e, desde então, seguiram em contato. Diante disso, o veterano já falou com o amigo para ajudar no convencimento, algo que vem dando certo. A amizade dos dois começou de uma forma curiosa. Quando Roger Guedes foi emprestado pelo Palmeiras para o Galo, Fábio Santos fez contato com alguns jogadores do clube alviverde que conheciam o jogador na virada de 2017 para 2018, mas só ouviu referências ruins. Assim, no primeiro dia da pré-temporada de 2018, Fábio conversou com Roger Guedes, que tinha 20 anos, e deu conselhos sobre qual seria a melhor postura para que ele mudasse a sua imagem. Nascia ali uma parceria. E você, meu amigo fanático? Já conferiu aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma das nossas notícias? Não fique de fora e nos ajude com a sua inscrição. Ela é muito importante para você não perder nenhuma novidade, e para ajudar o nosso conteúdo ser entregue para o maior número de corintianos. Então não fique de fora e confirme aí a sua inscrição. Vai Corinthians! Renato Augusto é do Timão. O Corinthians deve definir a contratação de Renato Augusto nesta quarta-feira. Após ver o Beijing Guoan endurecer nas primeiras conversas para a liberação, o jogador conseguiu avançar nas tratativas e está livre na FIFA. Com 6 meses de contrato atrasado e sem condições de retornar para a China, o jogador obteve a quebra de seu vínculo. Campeão brasileiro em 2015, sendo eleito o melhor jogador da competição, o meio-campista retornará ao Timão aos 33 anos. O jogador, que está no Rio de Janeiro com a família, deve vir para São Paulo na quarta-feira para se encontrar com a diretoria de futebol do Timão. Já há um acerto apalavrado entre as partes e bastará que o contrato seja assinado. O jogador de 33 anos deve estar acompanhado do empresário Renato Costa, que trabalha com Carlos Leite. Renato escolheu o Corinthians. Embora tenha tido proposta do Flamengo e possibilidades de seguir no exterior, o meio-campista tinha o desejo de retornar ao CT Joaquim Grava.
Em 3 temporadas pelo clube, entre 2013 e 2015, ele disputou 127 jogos, fez 15 gols e ganhou 3 títulos. Nos últimos dias, o Beijing Guoan demonstrou interesse em exercer a prioridade de renovação de 2 anos a partir de janeiro. O jogador até recebeu um telefonema do presidente do clube para tratar da questão, mas manifestou sua vontade de voltar ao Brasil. Ele está adquirindo um imóvel em São Paulo. Desde que não conseguiu embarcar para a China por conta da pandemia do coronavírus, em janeiro, o jogador contratou um personal trainer e vinha fazendo trabalhos no Centro de Futebol Zico, o CFZ. Renato Augusto não tem limitações clínicas. Em 2018, o jogador sofreu com uma inflamação no joelho esquerdo causada por uma sobrecarga de treinos no início da Copa do Mundo da Rússia. Mesmo assim, esteve à disposição do técnico Tite na disputa do Mundial. Alvo do Corinthians, no mercado da bola, o meia Renato Augusto se acostumou a ser protagonista durante os 5 anos que passou no Beijing Guoan, da China, mas deve precisar de um período para retomar a forma caso acerte com o timão, já que não entra em campo para uma partida oficial há 7 meses. A última partida do atleta ocorreu em 10 de dezembro de 2020, quando sua equipe foi eliminada da Liga dos Campeões da Ásia. Após o fim da temporada e com as restrições impostas pela China, o meia não conseguiu retornar ao país e apenas mantém a forma no Brasil. Ao todo, foram 5 temporadas no futebol chinês. Em 2020, foram 24 partidas disputadas pelo Beijing Guoan, com 4 gols marcados. Em 2019, viveu sua melhor temporada, com 16 gols em 38 jogos. Em 2018, no ano do Mundial da Rússia, fez 10 gols em 31 partidas. E você, meu amigo fanático? Está satisfeito com os 2 reforços apresentados pelo Timão? Ou você está mais preocupado com as dívidas e punições que podem nos levar até a Série B? Deixe aí nos comentários a sua opinião e o nome da cidade de onde você está falando. Curta, comente, compartilhe e faça parte desse bando de loucos. Vai Corinthians!